Vamos ver aqui Pokémon e a jornada budista que valoriza os NPCs repetitivos. Que título doido, né? Vou Bora lá, dar qualquer coisa. uma chance e fazer um vídeo de Pokémon, hein? Tinham me dito que é perigoso, Ah, mano. Continua Digimon, melhor. mas se der certo, pode pedir outro. Trocadilhos ruins demais, né? Ah, não. Eu tenho assistido bastante Pokémon desde que começaram a postar a série completa lá no canal oficial deles. E como eu tenho um cerebrinho de youtuber, me deu vontade de falar sobre Pokémon. Mas eu já tive más experiências com strikes da Chopro no passado. Então eu decidi fazer algo mais simplesinho. Eu leio muita coisa por aí que acaba não virando vídeo em si. Eu gosto de colocar esse tipo de informação mais como tópico dentro de vídeos sobre as séries como um todo, ao invés de só trazer essas ideias separadamente. Sei lá, esse tipo de coisa me passa uma cara de vídeo filler aqui no canal. Mas dessa vez eu vou quebrar essa regrinha estúpida autoimposta, porque é uma ocasião especial. Tem duas coisas que eu só consegui pensar. Isso é Pokémon inteirinho enquanto eu tava lendo. E simplesmente não tem um conteúdo sequer na internet fazendo essa conexão. Não achei. Será que ele fez a conexão perdida? Ou ele simplesmente ficou muito doido? Tem um vídeo no YouTube, texto num blog abandonado, pelo menos não nos idiomas em que eu garanto a minha pesquisa, né? Então dessa vez eu me permito fazer um videozinho filler, já que existe um espaço a ser ocupado. Opa, vou me interromper rapidinho só pra falar aqui, eu ativei o clube de membros aqui no canal. Se você quiser um ícone bonitinho no seu nome, destacar seu comentário, você pode ter tudo isso por um precinho meramente simbólico. Agora, se você gostar muito desse vídeo aqui, o LivePix continua funcionando. Lá sim, você pode mandar o valor que você quiser e ainda deixar uma mensagem para eu ler. Agradeço demais o apoio de todos vocês. O mais importante é sempre a sua presença e confiança no que eu faço. Então valeu! A música é boa, né? Que Pokémon tem diversas referências à cultura japonesa, eu não preciso nem comentar, né? Designs de um bazilhão de monstrinhos, temáticas Um monte de monstrinho chupinhado de Dragon Quest, de lendários, cidades ou regiões inteiras. Pokémon é uma obra japonesa, então não tinha muito como fugir dessas coisas. O que eu quero comentar aqui são dois elementos muito mais sutis para esse mundo da série, mas que ao mesmo tempo são literalmente a base do funcionamento dele. Você já se perguntou por que a enfermeira Joy ou a policial Jenny tem tantas gêmeas idênticas a elas espalhadas por esse mundo? Porque no jogo os personagens tinham a mesma sprite e aí eles fizeram essa piada no anime. É porque talvez isso seja mais simbólico do que literal. Tudo bem, a gente já viu várias vezes elas mencionarem que são famílias mesmo, é um nepotismo absurdo nos serviços públicos desse mundo, mas aí é só uma liberdade criativa que a série tomou para um conceito muito real da sociedade japonesa, o Kimarimonku. Kimari seria algo como traga gnose, né? regras ou acordos, e Monku, frases ou expressões. Então o Kimari e Monku são as frases e expressões obrigatórias de serem ditas, geralmente associadas aos prestadores de serviço. As famosas combines no Japão são um exemplo perfeito disso. Os funcionários têm praticamente um script a ser seguido quando eles interagem com os clientes. A ideia é que essas frases são repetidas tantas vezes que até perdem o sentido. São coisas muito automáticas dessa interação entre cliente e prestador de serviço. É tipo quando o garçom te fala bom apetite e você responde pra você também. Porque o Kimarimonku não é uma conversa de verdade em que as duas partes estavam prestando atenção. É só esse conjunto de frases que, se você pudesse, ficaria apertando o A pra pular logo e chegar na parte importante. É um costume japonês que vai até além de Pokémon, se aplicando a praticamente toda a ideia
ideia de NPCs nos jogos de JRPG. Junto dessa ideia vem o resto da cultura de trabalho no Japão. Eles prezam por cortes de cabelo muito específicos, pedem para que você esconda suas tatuagens e tire os seus piercings. É importante que você cuide muito bem do seu uniforme. Tudo isso porque, especialmente os funcionários públicos, devem ser reconhecíveis logo de cara e transmitir uma certa segurança de que o serviço deles sempre vai ser igualmente bom, independente de onde você vai precisar deles. E tem outra coisa também, que tem um vídeo muito engraçado de um brasileiro lá no Japão, perguntou, onde você trabalha? Aí o cara fala, eu trabalho na prefeitura de Curitiba. Aí o povo, Curitiba, Curitiba, ô! Por quê? Porque você ser funcionário público lá no Japão é, tipo, muito top. A origem disso tá... Eles respeitam demais, né? Por causa disso tudo isso aí. No Shushoku Katsudo, o período de procurar os empregos, que surgiu como consequência... Também, né? Os burocratas japoneses, no início da era, né? Eram samurais, né? Eram famílias de samurais. Então tem toda essa questão do funcionalismo público ter sido o remanescente dos samurais de alto nível, né? Porque teve samurai que virou professor de escola pública. Mas o funcionarismo público ter virado samurai, e também como isso ajudou o governo a criar o código do Bushido para manipular a sociedade e a guerra, né? Do boom econômico pelo que o Japão passou lá do meio para o final do século XX. A fim de garantir que eles sempre tivessem mão de obra disponível, surgiu essa cultura de ter uma época muito específica no ano em que se abrem as vagas de emprego. E disso surgem as subclasses do trabalho. Como você não teria tempo hábil de se candidatar a todas essas vagas ao mesmo tempo, ou você assumia o papel de salaryman nos escritórios, ou ia como atendente para as combines, funcionário de uma fábrica. Mas que ideia merda, né? Todas as vagas abrirem num período só do ano. E aí, pelo menos durante aquele ano, meio que você assumia esse papel. Disso tudo que eu falei até agora, eu vejo surgindo as trainer classes em Pokémon. Algo que certamente começou como uma limitação de hardware no Game Boy, porque não dava para cada NPC ter um sprite super único para ele, mas que com o tempo se tornou mais um ponto característico desses jogos. Pode ser, eu acho que interessante que isso pode ser uma manifestação de coisas japonesas, mas eu duvido muito que seja intencional e que seja uma relação direta, mas é uma relação que você pode fazer. Você deve saber o que esperar quando encontrar um bug catcher, um hiker, um bird keep. Mas essa classe serve pra tudo, né? Tipo, classe de RPG, você sabe o que esperar quando vai jogar ou enfrentar um guerreiro, um cavaleiro, um mago, um sacerdote. Porque esses papéis específicos são parte da estrutura social esperada da força de trabalho japonesa. Mas também é uma parte para a estruturação de game design, né? Vamos lembrar disso, igual eu falei agora no RPG, por exemplo. Apesar desses elementos também representarem classificações de sociedades e interações e tudo mais. Algo que acabou vazando de maneira sutil na construção desse universo. E aí até a contravenção desses acordos sociais resultam em classes também, como as Gyarus ou os Bossozokos, que são esses jovens que se recusam a fazer parte da sociedade engessada, sem se dar conta de que ser de contracultura também é uma cultura que identifica eles. E só pra garantir aqui, muito cuidado para não ser xenofóbico a partir dessa ideia. Não compare seres humanos com NPCs, como a gente já viu alguns streamers fazerem por aí, né? A relação é Meu chat é feito de NPC, falo mesmo, foda-se. Literalmente o oposto. O cara só fala merda o dia inteiro, parece que é um IA delirando. Eu tô falando esse negócio todo sério e do nada o chat fica falando besteira, falando é dentro, porra. O conceito de colocar personagens não jogáveis pra fazer a sociedade dos mundos de JRPG funcionarem ao redor do protagonista são a arte imitando a vida. Eu não sabe que eu não sou NPC? Porque vocês simplesmente são palavras aparecendo na tela. Entendeu? Vocês são esse texto aqui, ó. The Power of Science is Amazing. Então, calado, chat. Vocês têm dois modos. Vermes na minha cabeça, quando eu tô jogando Baldur's Gate. E esse caos aí, normalmente, que é o inconsciente coletivo manifestado através de um IA que finge que é um ser humano, que na verdade é a junção de
dessa bagunça toda que é representada em vocês, ok? Esse tipo de estrutura social é tão valorizada dentro... Você só enxerga cifrões quando vê o chat. Exatamente. Dentro da sociedade japonesa, que consequentemente foi inserida até nos mundos mais escapistas deles. A gente sabe de todos os problemas que surgem por trás do mercado de trabalho japonês, de todas as pressões relacionadas, mas não façam um julgamento superficial por conta de um conceito que vocês estão vendo num videozinho da internet, né? Não distorçam as coisas. O chat muito idiota. The power of science is amazing. Todo mundo repetindo a mesma coisa. Por favor. Isso me faz pensar em como qualquer personagem relevante de anime tá sempre trazendo um meta-comentário sobre toda essa cultura de uniformidade que eu tô comentando. Não, mas também se você vier em qualquer lugar aqui no Brasil, vai ser a mesma coisa. Vai ser todo mundo assim, ó. Todo mundo igual. Vai ter um estranho com cabelo azul espetado, o nego vai olhar e falar... Cara estranho isso. Os cabelos coloridos, visuais malucos, roupas marcantes. Mas isso, obviamente, né? Além de questão de character design também, no Japão especificamente, ainda é um meta-comentário sobre a quebra dos moldes, né? Isso aí de fato, é inegável. Tudo isso sempre constrói uma estética pra mostrar que um personagem relevante a uma história fantástica é um personagem que se destacou daquela multidão. A gente só tem aquela história pra acompanhar porque um indivíduo muito especial tava ali ousando viver essa história. Por isso daria até pra discutir que talvez essas representações sejam mais simbólicas do que literais. Não é como se um personagem realmente tivesse o cabelo... Mano, já falei, intancável que aviadaram os pokémons. Os caras antes caíam na porrada, mó maldade, isso aqui, agora, vou dançar com o meu pokémon. Mano, toma no cu dançar, rapaz, eu quero bola de fogo e raio de energia. Da cor verde, ou uma genética fosse forte o suficiente para criar 15 mil descendentes todas iguais. Tudo isso são só representações visuais de conceitos sendo trabalhados nessas histórias. No caso dos personagens é papo de color coding mesmo, personalidade associada ao vermelho, ao azul, ao cabelo espetado ou ao cabelo amarradinho. Mas aí tudo isso já é discussão para um outro vídeo filler no futuro. O que eu acho interessante de trazer aqui é que mesmo Pokémon que nem tem tantos cabelos coloridos malucos ou visuais muito extravagantes, eles encontraram outra forma de expressar a individualidade do protagonista, dando um sprite único pra ele. Nem lá nos jogos mais limitados da franquia, a gente via outro personagem usando o mesmo visual do protagonista. Primeiro... Mano, usar movimento de suporte em Pokémon mostra que você é chola. Digo mesmo. Mano, é spamar o mesmo golpe mais poderoso do Pokémon até o final e zerar. É assim que funciona. Claro, porque a ideia é essa mesmo, destacar o seu personagem naquele mundo, mas é exatamente disso que eu tô falando. A história é sobre ele porque ele é diferente do resto. Tanto que a única vez em que a gente vê outro sprite se parecer um pouquinho com o seu é quando a gente encontra o protagonista do jogo anterior lá na segunda geração. Eu sou chola com gosto. Esse primeiro conceito que eu trouxe, explorando a ideia por trás de NPCs repetitivos, claramente não é algo exclusivo de Pokémon. Mas o próximo, ironicamente, ele veio de pesquisas que eu tava fazendo para um vídeo de Digimon. Tem uns bons anos já que eu penso em fazer um vídeo falando sobre as locações reais que inspiraram os locais marcantes que a gente viu nos animes de Digimon. Faço vídeo sobre a série definitiva de monstrinhos. Ih, caralho, é uma treta. Mas esse é um vídeo que seria muito mais legal de fazer fisicamente lá. Então, quem sabe no futuro. Mas foi lendo sobre essas rotas turísticas do Japão que eu me deparei com a peregrinação Shikoku. Pra quem não sabe, as regiões iniciais de Pokémon foram inspiradas em pedaços do Japão. Kanto, Johto, Hoenn e Sinnoh, tá tudo ali. Mas não parece estranho pra vocês que esse pedação de terra aqui do lado não tenha sido usado ainda? É porque talvez ele esteja presente em todas as regiões de Pokémon, só que de outra forma. A peregrinação pela ilha de Shikoku é uma viagem que segue rotas específicas, circulando toda a ilha no sentido horário. E nesse caminho, a ideia é que você visite 88 templos importantes para o budismo.
reino, cada um que se especializa em algum valor cultural importante para essa doutrina. Vai ter o das estátuas, dos arranjos de flores, dos poemas. A ideia é que nessa jornada você conheça as florestas e montanhas relevantes para a região, passe por cidades e outros pontos turísticos importantes para a população local, tudo nesse caminho circular para que você termine exatamente onde começou, mas agora com uma visão de mundo muito mais expandida por tudo que você conheceu e É tipo um ciclo de reencarnação, né? aprendeu. Como se isso já não fosse muito claramente Também é uma forma de jornada do herói. a inspiração para a jornada Pokémon, saiba que essa viagem deve ser feita carregando um Nokyocho, um caderninho em branco para que você colecione cada uma das 88 estampas que você pega em cada templo visitado. Além de que eles recomendam que você use vestes bem específicas nessa viagem, especificamente um chapéu com um símbolo marcado na frente, para que as pessoas que moram e trabalham nesses locais entendam que você é o Ohenro-san fazendo essa viagem, e aí possam te receber a cada parada que você fizer, te ajudar no que você precise. Isso é bem legal mesmo. E não à toa todo mundo é tão gentil com o Ash quando descobrem que ele é um treinador Pokémon, né? É porque ele é uma criança de 10 anos perdida no mundo. Os caras olham e falam, caralho, não tem pai nem mãe, né? Então sim, o mundo Pokémon tira muita inspiração do Japão físico, mas também do Japão cultural. Supostamente essa rota foi a que o Komodaishi, uma figura importante lá do budismo, teria feito durante a vida dele enquanto desenvolvia os princípios do budismo especificamente japonês. Porque aparentemente foi nesse caminho que ele desenvolveu o alfabeto que eles usam até hoje. É dito que ele teria traduzido um poema importantíssimo lá da China, mas usando um símbolo único para cada som produzido. Daí saíram os 46 caracteres dos hiraganas que compuseram o primeiro sistema de escrita deles. A ideia que ficou na minha cabeça quando eu li sobre isso é se não teria vindo daí a ideia de temos que pegar de Pokémon. Poucas dessas... Se não veio diretamente, eu acho muito plausível de ter vindo indiretamente pela mistura cultural. Séries de monstrinhos tinham como objetivo central realmente catalogar todos os que existem naquele universo. Então, se a viagem desse monge já parece ter sido a grande inspiração para a viagem dos treinadores, será que o trabalho dele de catalogar todos os caracteres não acabou virando o trabalho de capturar todos os Pokémons também? Fora isso tudo, voltando no objetivo dessa viagem dele, inicialmente essa era uma rota feita por quem queria seguir os ensinamentos desse mestre budista, fazer as coisas que ele fez. Mas com o passar dos anos, esse tradicionalismo foi se abrindo mais, aceitando que outras pessoas fizessem essa trajetória por outros motivos, tipo só o turismo mesmo. E eu consigo ver Pokémon tendo passado por essa transformação também. O início da franquia era muito sobre capturar os Pokémons e passar pelos ginásios pegando as insígnias. Mas já em Hoenn e Sinnoh, essa viagem começa a se abrir mais, com a opção de você fazer os contests pela região, indo até as gerações mais recentes em que ginásio é quase opcional na história. E curiosamente, essa coisa de deixar o ginásio em segundo plano rolou mesmo na região de Alola, sendo que o Havaí foi o primeiro território não japonês a ganhar a permissão do budismo, entre muitas aspas, para ter a sua própria rota de peregrinação com esse mesmo simbolismo religioso, dando uma outra opção para quem não podia viajar. Eu não sabia disso não, interessante. Até o Japão. Só que aí, mesmo na peregrinação Shikoku em si, tem até o equivalente a um pós-game para os interessados, adicionando mais 20 templos Bekaku, literalmente templos adicionais, que vêm como um desafio extra saindo da rota principal, já que eles não fazem parte da jornada obrigatória dentro do budismo japonês. Esse é o tipo de coisa que é quase tipo... É o macrocosmo sendo refletido no microcosmo, né? Por mil e um motivos, as coisas do jogo podem não ter conexão nenhuma com essas paradas. Porém, devido à forma que vários elementos da sociedade funcionam e de como isso é refletido num jogo, essas coisas podem naturalmente surgir da mesma origem, né? Vamos dizer assim. Então é
isso, agências de turismo que quiserem patrocinar a minha peregrinação Shikoku ou aquela pelas locações de Digimon, entrem em contato. Piadas à parte, é sempre muito interessante quando eu me deparo com essas conexões que supostas Mas eu acho uma ótima conexão, né? Tipo, eu acho muito difícil não ter sido inspirado literalmente. Essa parte da jornada da criança e tal. Você vai ter ali também a jornada dos mitos e lendas, né? Que a própria Shikoku lá deve ser uma dos mitos e lendas mais famosos nesse quesito, culturalmente. Então, por mais que não seja algo direto, com certeza é algo que tem a ver. Eu acho que tem, pra mim é canônico. Infantis bobinhas fazem com questões culturais muito Lucas, esse vídeo aí foi gnose pura também, pô. maiores lá do Japão, porque isso me permite ter certas reflexões que talvez nem sejam parte da real intenção da obra, mas que enriquecem ela ainda mais, pelo menos pra mim. Outra coisa que eu li recentemente, e aí foi num texto lá do Ilha Kaiju, fica a recomendação, meu xará faz um trabalho fenomenal, foi ele falando que a literatura japonesa tem como parte de suas tradições sempre referenciar algo que veio antes da obra. A gente viu um vídeo sobre isso bem legal. Sim, meio que como um selo de legitimidade pra nova obra sendo criada e que ao mesmo tempo dá uma certa continuidade nas temáticas sendo trabalhadas. Eu acho essa uma ideia interessantíssima. É por isso que eu adoro tentar entender as referências externas em todas essas obras bobinhas que eu abordo. Vide literalmente qualquer vídeo nesse canal. Então me deixa bem felizinho que eu seja o primeiro aqui no YouTube a trazer essas duas conexões com Pokémon. Quem sabe esse meu vídeo não vire referência para esse assunto em algum outro contexto? Curiosamente, eu já fui citado pelo menos 3 vezes como canal qualquer coisa em trabalhos acadêmicos, mas nunca fui citado pelo meu nome real na minha verdadeira área de formação, mostrando realmente qual vai ser o legado que eu deixo nessa minha vida, né? Ué, pô. Cara, você é professor, né, Rafa? Aí também é foda, né? Aí também é foda, cara. Tu tá no jogo difícil, você tá no hard mode. O povo tá falando do cubo aqui, cadê? Então, passe por cidade. Supostamente essa rota foi a que o Kobodaishi, uma figura importante lá do budismo, teria feito durante a... Aqui? Kobodaishi. Kobodaishi, uma figura importante, não físico, não é cubo, não é mas também do Japão cultural. Supostamente essa rota foi a que o Kobodaishi, uma figura importante lá de cubo não, do budismo, teria feito durante... Só no Kubotaishi, mano. Por que eu fiquei, não, ele não falou isso não. Enfim. Muito legal o vídeo de qualquer coisa, achei bem interessante, não sabia sobre isso, eu acho que com certeza deve ter uma perninha aí. A questão das classes e tal, acho que já foi mais referências interessantes sobre assuntos que ele poderia comentar, não necessariamente uma manifestação disso na obra conscientemente, porque você vai pra classe de RPG, você vai ter isso em todo jogo ocidental, oriental, você vai ter uma mecânica parecida com essa, onde todos os NPCs são parecidos e você é diferente, apesar de que Pokémon, devido à limitação do hardware, trabalha os NPCs iguais, né? Mas eu acho interessante, mas essa parte aqui da jornada foi mind-blow. Eu acho que é um elemento de Pokémon escondido que eu nunca vi. Ninguém falando mesmo. Mandou bem demais. O Rafa pesquisa muito bem. Gosto muito. Dá like, se inscreve no canal e aqui no canal dele também.